Olá mamães, olá papais. Por acaso vocês já ouviram falar que os bebezinhos podem ter torcicolo? Isso mesmo, torcicolo. E ele é denominado torcicolo congênito. Muitas vezes ele passa desapercebido nas avaliações porque o bebezinho ele é muito molinho e aquela posição de torcicolo não está muito bem definida, porque os músculos não estão conseguindo sustentar, então não se mostra muito fácil. E conforme o bebezinho vai desenvolvendo, vai se percebendo uma pequena alteração. Eu vou dar umas dicas de como avaliar se de repente o seu bebê tem. Quando que a gente tem que avaliar isso? Principalmente quando o bebezinho nasceu de parto cesárea. Por quê? Porque o bebezinho ele fica numa posição dentro da barriga. Ele não fica retinho, né? Ele fica numa posição. Quando sai do parto normal, ele é tracionado, esmagado pelo canal e naquela tração ele é esticado e se reconecta todo novamente. Então ele tem um estímulo para começar a vencer a gravidade e isso resulta numa melhoria das condições e percepções articulares. Quando sai da cesárea, ele sai todo soltinho, porque ele não passa por essa pressão, corta-se e tira. Então é mais comum o torcicolo congênito nos bebezinhos que nasceram de cesárea, mas em partos normais também acontece, principalmente naqueles partos que são muito difíceis, muitas horas, tem que usar ferramentas, tem que fazer muita força. Então, também pode acontecer um torcicolo congênito ou que vem da barriga, ou criou-se um mecanismo de torção por conta da pressão da força exercida. E é nesse vídeo que eu vou falar a importância de se entender sobre o torcicolo, o que ele pode causar no futuro e por que ele pode causar no futuro e como a gente pode ajudar até a resolver com pequenas manobras. Isso mesmo, você papai, você mamãe aí na sua casa pode fazer com segurança e olha só, pode resolver o torcicolo do seu bebê. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês nos dessem aí um minutinho de atenção nos ajudando a compartilhar, a comentar, a nos seguir, a tocar o sininho, enfim, nos ajudar a divulgar o nosso material para ajudar principalmente as mamães a serem mais fortes para ajudar os bebês. É a nossa missão transformar choro em amor. Mas vamos lá. O que é o torcicolo congênito? É o seguinte, dentro da barriguinha da mamãe, o bebezinho fica todo encolhidinho. E ele não tem que vencer gravidade, ele não tem que respirar, então não tem que utilizar algumas musculaturas, ele não tem que ficar fazendo força de deglutição, é tudo um fornecimento da mãe, né? Uma estruturação da mãe. E quando ele sai para o mundo, ali no parto cesárea, ele não recebe toda aquela sequência de estímulos que um parto normal teria. Então ele não recebe o estímulo que faz o corpo executar ações mais perfeitas. Toda a ação do organismo, ela parte de um estímulo anterior. Então primeiro você estimula, depois o corpo executa. Não acontecendo no parto normal, não tem um monte de estímulos para o corpo, né, responder e executar algumas ações. Por isso que ele é mais comum no parto cesáreo. Então ele tende a ficar repetindo aquela posição mesmo depois que nasceu ali, a musculatura tem aquela memória de contração e tende a se repetir nas próximas semanas e meses. Mas e aí, como o bebezinho nasceu, ele ainda é todo molinho, né? Se ele é todo molinho, ele não fica na posição reta para a gente perceber que ele torceu. E aí, tio Henrique, como é que a gente vai descobrir que tem torcicolo nesse bebê? A dica mais importante é: o seu bebê está amamentando. Olha, ele gosta muito do peito esquerdo. Nossa, ele mama tão bem no peito esquerdo.
maravilhoso. Mas quando eu coloco no peito direito, fica soltando toda hora, se joga, cospe, morde, não fica legal. É o principal sentido que nos faz pensar que o bebezinho ele tem ali o torcicolo congênito. É o principal. Nesse caso, vocês vão perceber que conforme ele vai ficando mais durinho, ele tem que ter a preferência ainda mais importante. Ou mesmo ele consegue mamar nos dois peitos, mas tem um que sempre fica mais cheio e não consegue esvaziar. E conforme ele vai ficando mais durinho, você vai percebendo. E às vezes você percebe isso com um amassadinho mais de um lado do que do outro da cabeça. É porque como ele fica muito tempo naquela posição e ele não foi esmagado na hora de sair, tá tudo molinho e ele começa a deformar por contato. Então isso é um sinal clássico e evidente de que o seu bebezinho tem torcicolo. E por que eu tenho que tratar o torcicolo? Porque isso vai fazer diferença na postura do seu bebê lá no futuro. Durante a vida inteira isso vai prejudicar o seu bebê. Por quê? Porque os movimentos da cabeça, eles dão razão aos sentidos. Exatamente. Quando alguém me chama aqui, primeiro eu mexo a cabeça e depois eu estabeleço o contato visual. Quando a cabeça não tem qualidade, eu forço meus olhos, eu forço minha coluna. A mesma coisa para ouvir, a mesma coisa para comer. Então, quando eu tenho um torcicolo, eu crio uma adaptação na coluna para conseguir ficar o mais reto possível, principalmente com relação aos olhos. Os olhos estão sempre no horizonte. Se eu tenho um torcicolo, meu corpo ele entra em adaptação, aí torce a coluna, desenvolve escoliose, força a musculatura da visão, tanto intrínseca, que é dentro do olho, quanto fora. Tenho problemas de visão. Como eu consigo ouvir melhor de um lado e pior do outro, eu tenho desequilíbrio de audição, eu tenho dificuldade para abrir a boca perfeita, um lado tende a forçar mais do que o outro, eu tenho disfunção temporomandibular. Então, corrigir no bebezinho um torcicolo previne todos esses problemas no futuro. E todos esses problemas levam a problemas maiores. Levam problemas de tontura, problemas de surdez, problemas de abertura de boca, problemas de dores na coluna, problemas digestivos, porque na base aqui da frente da coluna desce a inervação simpática e parasimpática que inervam nossas vísceras. Então a gente tem todo um desenvolvimento do corpo que foi comprometido simplesmente porque o seu bebê tinha um torcicolo. Ele passou desapercebido naquela primeira avaliação, porque o bebê estava molinho, então tocando é muito difícil de perceber. Mas se o seu bebê tem preferência de peito, ou se ele mama e drena bem um peito e não consegue o outro, desconfie de torcicolo e faça o que eu vou lhe ensinar agora. Seu bebezinho, tendo aquela cabeça inclinadinha ou rodadinha assim, deite-o. Vou fazer com o maior aqui, que é mais fácil para visualizar. Deita aqui, meu querido. Ele está deitadinho aqui e a cabeça dele é inclinada, mas ele é mais duro. Vamos fazer com mais molinho mesmo. O bebezinho deitou aqui, tem a cabeça rodada para a esquerda e inclinadinha para a direita. Normalmente é assim. Aquele fica virado mais fácil é porque ele é inclinado para o outro lado e aí o corpo naturalmente roda mais fácil para o outro. Quando você tenta vir para lá, essa inclinação não acontece do lado de cá para permitir. Então o bebezinho ele faz isso e depois ele usa o corpinho. Por isso que ele não consegue mamar, porque ele força muito as costas. E aí dá problema para conseguir movimentar a língua, engole ar. Por conta de engolir ar com frequência, não tem uma bordenha, tem problema de refluxo, de cólica, viu? Corrigindo logo o torcicolo, você já previne isso. Ah, detalhe, eu não sei se meu bebê tem torcicolo, eu posso fazer? Deve. Qualquer bebê pode fazer isso aqui, é uma manobra muito simples, mas se ele tiver, quanto mais novinho você fizer, ele não desenvolve os problemas do torcicolo, ele se resolve logo no começo. Por quê? Porque tá tudo muito molinho.
Ah, como é que eu vou fazer, tio Henrique? Dedê deitado num lugar plano, de preferência 1 hora depois que se alimentou, não faça manobras com o seu bebê de barriga cheia. Ele está deitado aqui. E o que vocês vão utilizar? Vocês podem pegar uma toalha de rosto e enrolar e fazer um rolinho. Mas eu sugiro uma outra estrutura que é muito boa, muito tranquila, muito barata. O que é? Já viram aqueles espaguetes que a gente usa na piscina, né, que parece um isopor? Você vai pegar um espaguete daquele e vai tirar um pedaço, vai fazer um rolinho. E nesse rolinho, vocês vão pegar e vão cortar ele no meio. Então vai ficar uma meia lua. Fica uma meia lua. Essa meia lua vai ser um estimulante para se ter a curvatura do pescoço, que ela vai se formar aí a partir da segunda semana até próximo aos 2 meses e meio, que é quando o pescoço vai ficando durinho, ele vai virando calanguinho, né? E ele vai ficando durinho, é porque está formando a primeira lordose, que é a lordose cervical. Logo no segundo dia, no primeiro dia você já pode fazer isso, mas tem muita segurança para fazer no primeiro mês. E você vai colocar no pescocinho, para ele ficar entre a cabeça e as costinhas. E aí ele vai fazer isso, tende a cabeça dele cair um pouquinho para trás. Se você achar que está caindo demais para trás, você chega ali um pouquinho para baixo, para a nuca apoiar nesse rolinho, nessa almofadinha, né, que fica fofinho essa meia lua de espaguete. E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pinça com o dedo, ó, e vai pegar mais ou menos do lado dos olhos na cabeça, né? Tem por trás dos olhos que a gente chama de fonte aqui, a gente vai pegar nessa fonte. É super tranquilo, você pode até segurar a cabeça inteira. O importante é você ter controle da cabeça, mas assim é mais fácil. E pegando a fonte, vocês vão dar uma leve apoiadinha no corpo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leve tração da cabeça para trás. Ó. Sustentar o corpo, mas é tão suave, você não precisa segurar a cabeça e puxar. É como se você estivesse puxando lentamente, lentamente, lentamente. E você vai fazer isso 30, 40, 50 vezes. Para que eu estou fazendo isso, tio Henrique? É para descomprimir as articulações, né? Você está tracionando, você está descomprimindo, e depois que você faz várias vezes repetido, o músculo vai tendo segurança e vai cedendo. É igual quando você começa a se alongar, no começo você não consegue muito, mas se você vai fazendo, o músculo vai aquecendo, vai melhorando a perfusão, e aí você vai conseguindo mais. É a mesma coisa aqui, puxando de leve. E isso é gostoso, isso acalma o bebê, mas faça com ele em condições calmas. Se ele estiver irritado, você não vai ter muito sucesso. Pega seu bebê, olha ele, olhos nos olhos, tá? Aí sim, você percebeu que ele ficou mais molinho, mais calminho, ele vai tender a cair para um lado. Provavelmente é o lado que ele tem o desafio, né, do torcicolo. E aí o que a gente vai fazer? Você vai segurar de leve, segurar o corpinho, e você vai mexer o corpinho bem de leve, segurando a cabeça. Pode até dar uma leve tração aqui para trás. Segurar e mexer o corpinho. Simples, né? Qual o problema disso? A chance de você fazer algum problema aqui? Nula. É super tranquilo. E você vai fazer isso 20, 30, 40 vezes. É até relaxante. E é bom para cólica também, se você apoiar na barriguinha do seu bebê. Bem suave. Aí depois que o seu bebê relaxou, o movimento, ao invés de você rodar a cabeça para um lado e para o outro, você vai fazer uma leve inclinação, bem suave, para um lado e para o outro. O primeiro movimento que acontece para a cabeça virar é uma inclinação.
Então, quando eu vou virar a cabeça para lá, entre a segunda e a terceira vértebra ela inclina para cá para eu virar para lá. É um mecanismo de adaptação de movimento da cabeça. Então, a gente vai ganhar primeiro a inclinação. Você vai para um lado e para o outro, assim, ó. 20, 30, 40 vezes. A detalhe, às vezes fazendo uma vez só já resolveu, tá? Depois você testa a amamentação para ver se resolveu. Depois que você fez 20, 30 vezes a inclinação, é agora, depois que o bebezinho, que você vai levemente rodar a cabecinha do seu bebê. Olha para ele e faz ele te seguir, ó. Olhos nos olhos, ou ele deitadinho aqui, você pega uma coisa que brilha, né? Aí você chama pro lado de cá, chama pro lado de lá. Com a mão você só controla. Faz isso 20, 30 vezes. Aí depois que você fez, né, tudo isso, né, que você puxou, que você rodou o corpinho, que você inclinou, que você rodou, ele já descomprimiu e ele já soltou. Se ele não soltou tudo, não descomprimiu tudo, vai fazendo mais vezes que vai soltar. Eu lhe garanto. Depois que você fez isso tudo, você vai sustentar ele de barriga para baixo. Vocês podem segurar aqui, ó, no queixinho, ou vocês podem apoiar ele, né, o seu bebezinho, de barriga para baixo. A cabeça dele vai cair um pouco para o lado porque ele precisa respirar. E aqui você vai fazer umas cosquinhas, umas massagenzinhas nas costas do seu bebê, bem de leve para cima e para baixo. E aí, com a sua mão, se o bebezinho for muito molinho, você vai levantar ele e com muito cuidado transferir o rostinho dele para o outro lado e repetir esse processo apenas uma vez para cada lado. Depois que você fez isso, você faz o que você quiser. Pega ele no colo, põe ele para dormir, vai dar banho nele. O que você quiser fazer, você pode fazer. E eu tenho certeza, eu lhe garanto, eu confirmo que isso pode resolver. Se for bem novinho, até aí um mês de vida, isso resolve o torcicolo do seu bebê. Porque o torcicolo ele não é muscular, ele é articular. Então, quando você faz massagem nos músculos, você ameniza. É igual eu estou muito tenso, eu fiz massagem nos músculos, mas as articulações continuaram iguais. No outro dia eu estou tenso de novo. Agora, se eu manipulo as articulações como a gente manipula aqui, de criança, de bebê, de adulto, no outro dia ele acorda bom. Por quê? Porque as articulações soltaram, as percepções mudaram e o corpo responde diferente. Então façam e nos dê aqui o retorno. Falar, deu certo, não deu certo, tio Henrique, você é maluco, tio Henrique, que maravilha, né? Eu tenho certeza que isso pode mudar, né? Mudar positivamente o desenvolvimento do seu bebê. E aí eu conto com vocês para nos ajudar a divulgar esse material e tudo que eu tenho é que agradecer que vocês ficaram até agora entendendo que vocês são as melhores pessoas para cuidar do bebê de vocês, tá joia? No mais, forte abraço, gratidão e beijo no coração.